Agora eu vou fazer um outro de uma função já conhecida da gente de algum tempo, é f de xy igual a x² menos y², o domínio é o R2 todo e a f é diferenciável. Tá? Qual que é o gradiente? Vamos achar os pontos críticos, né? O gradiente da f é 2x e menos 2y. Então, ela tem ponto crítico? 0, 0, né? Quando x é 0 e y é 0, eu tenho o gradiente igual a 0, 0. Tá? Então, eu tenho um ponto crítico, que é o 0, 0. Tá bom? Agora, será que esse ponto crítico aí é máximo, é ponto de máximo ou ponto de mínimo? Então, pertinho da origem, eu tenho aqui a origem. E aqui está o 0, 0. Será que ele é o menor valor de f perto desse, aqui, localmente pelo menos? Ou ele é o maior, né? F de 0, 0 é 0. Deixa eu escrever aqui, f de 0, 0 dá 0, né? Então, 0 será que é o menor valor de f ou o maior valor de f se eu olhar para pontos aqui próximos do 0, 0? O que vocês acham? Se eu passear pelos eixos, vamos lá. Se eu fizer x igual a 0 e variar o y, então aqui eu tenho um ponto da forma 0y. F de 0y dá como? É negativo, é menos y². Isso dá um número negativo que é menor, né, menor que 0. F de 0y é menor ou igual a 0, qualquer que seja y pertencente a R. Em particular, para todos os que estão aqui bem pertinho do 0. Vai dar negativo. Tá? E o f, e se eu mudar, se eu fizer x, 0, o que vai acontecer? Vai dar x², né? Isso dá maior ou igual a 0 e dá maior, ó, eu podia ter sido mais precisa aqui. Ele é f de 0y é menor que 0 se o y for diferente de 0. E aqui também. Aqui é e o f de x0 é maior que 0 se o x for diferente de 0, mesmo para pontos bem próximos aqui da origem. Tá? Eu pego um pontinho aqui, o x0, o f desse dá maior que 0. Eu pego um ponto aqui, o f desse dá menor que 0. E, bom, então o 0 não é nem valor máximo, nem valor mínimo de f. Tá? Então, 0, 0 não é ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Só que ele tem gradiente igual a 0. Né? E o gradiente de f calculado em 0, 0 deu o vetor 0, 0. Esse ponto, quando acontece isso, esses pontos que têm gradiente igual a 0, mas não são nem máximo nem mínimo, eles ganham o nome de cela. Isso aqui é um ponto de cela. Tá? 0, 0 é ponto. Por que será, hein? Bom, porque o gráfico dessa função é algo assim, né? Aquela figura difícil de desenhar, mas o ponto 0, 0, f de 0, 0, que é 0, né? Esse aqui seria o ponto 0, 0, 0 do espaço. O plano tangente é paralelo ao plano XY, aliás, ele é o plano XY, né? Só que ele não é nem máximo nem mínimo. É isso. Tá bom? Então, esse exemplo serviu para a gente ver
que não é porque o gradiente se anulou que garantidamente você tem um ponto extremante, tá? Então, como acontecia com funções de uma variável? Às vezes o derivado é zero, mas o ponto não é nem de máximo nem mínimo, né? Bom, agora o que eu quero fazer é ver como é que a gente faz quando o conjunto, quando o domínio não é um aberto. Então, vai ser o nosso exemplo 3. Lembra, né? Eu vou voltar lá para o cálculo 1. Se eu tiver uma função lá do cálculo 1, vocês aprenderam que se você tem um intervalo fechado e uma função contínua, né? Você vai procurar o máximo de f ou o mínimo de f, ou na parte interior do intervalo, procurando onde é que a derivada se anula, ou na fronteira. Tá certo? E tem um teorema, que é o famoso teorema de Weierstrass. Ele garante que se a função for contínua e o intervalo for fechado e limitado, a função assume um máximo e um mínimo. Tá? Então, esse teorema continua valendo para as funções de duas variáveis. Tá? O que vai ficar mais complicado aqui é que lá no cálculo 1, com uma variável, a fronteira do intervalo eram 2 pontos. Né? E, para nós, com duas variáveis, a fronteira pode ser um conjunto com infinitos pontos, que eu vou ter que analisar. Tá? Então, eu vou fazer um exemplo desse tipo. Vamos lá, eu vou enunciar o teorema de Weierstrass para duas variáveis, né? Aqui é para... Esse desenho foi só para uma variável. Para duas fica mais difícil, eu vou só desenhar o domínio. Se o domínio for um conjunto, pode ser esquisitinho. O domínio tem que ser um conjunto fechado e limitado. Como esse intervalo era um intervalo fechado e limitado, para poder usar o teorema de Weierstrass, aqui também. Eu tenho um domínio, se f seja f de d em R, uma função contínua, e D, um conjunto fechado e limitado. D contido em R2, né? Então, F assume um valor máximo e um mínimo em D. O que quer dizer isso? Esse aqui é o jeito mais curto de falar, mas isso aqui tem um significado muito especial, né? Isso quer dizer... Eu vou escrever assim, isto é, existem 2 pontos, pelo menos, né? Existem x1 e x2, x1, y1 e x2, y2 em D, tá? Lá dentro, tais que o f calculado em x1 e y1 é menor que todos os outros, e o f do x2, y2, aqui faltou um 2, x2, y2 é maior que todos os outros. Tá bom? Então, assumir o máximo e assumir o mínimo significa achar um ponto tal que o f daquele ponto é o maior de todos. Tá? Então, o fato da gente ter o teorema já dá uma garantia, né? Isso aqui garante que se a função for contínua e o conjunto é fechado e limitado, eu tenho chance de achar, né? Eu tenho certeza que eu vou procurar e eu tenho certeza que eu vou achar. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que aquele teorema anterior, que falava que o gradiente tem que se anular, só serve para conjuntos abertos. Então, para eu procurar o máximo e o mínimo num conjunto fechado,
eu vou primeiro fazer no interior, o interior é um conjunto aberto, então primeiro eu vou procurar pontos que têm gradiente igual a zero no interior do conjunto. E depois eu vou procurar pontos de máximo e mínimo na fronteira. Tá? E aí eu vou comparar todo mundo. Aí, como o teorema garante a existência do máximo e o mínimo, eu vou ter aqueles valores que eu achar, eu vou ter certeza que qual que é o máximo e qual que é o mínimo, porque o teorema garante que eles existem. Tá? Então, eu sei que eu vou achar. Agora eu vou fazer um outro exemplo, que é acho o máximo e o mínimo. Aqui é absoluto, né? Absoluto. Desta função aqui, f de x e y é igual a xy menos x menos y mais 1, em D, que é o conjunto dos pontos x e y, tais que o x é positivo, o y também é positivo, e 2x mais y é menor ou igual a 6. Tá bom? Então, como que eu vou fazer? Primeiro vamos olhar para esse D aí. Aqui está o plano XY. Quem que é o conjunto D? X maior que zero é esse lado do plano. Né? Y maior que zero é esse lado. Então, eu já estou... Essas duas juntas já me dão só o primeiro quadrante. Né? E aqui, 2x mais y igual a 6... é uma reta que vem assim, né? Aqui é o ponto 3, 0. Esse aqui é o ponto 0, 6. Tá certo? E agora, eu quero a soma 2x mais y menor que 6. É um dos lados da reta. Qual que vocês acham que é? Só fazer o teste, né? Eu pego o 0, 0, tá para o lado menor. Então, esse aqui. O conjunto D é este conjunto. O que a gente pode dizer sobre D? Ele é limitado? É, né? Tem uma bola enorme aqui de raio centrado na origem com raio 10, que contém o D inteirinho. Tá? Então, D é limitado. Ele é fechado? Qual que é a fronteira dele? A fronteira de D é esse contorno aqui, esse triângulo, determinado por esses 3 pontos. Então, o D é fechado. Bom, a fronteira é isso, e a fronteira faz parte do D, então o D é fechado. Eu esqueci de dizer. Quando um conjunto é fechado e limitado, um jeito mais curto de dizer isso é que D é compacto. Tá? Tá? Um subconjunto do R2 que é fechado e limitado é um compacto. Tá? E a F, ela é contínua? F é contínua. Em D, bom, ela é contínua em toda parte, em particular em D. Tá? Então, o teorema de Weierstrass garante que existem pontos aqui, um ponto de máximo e um ponto de mínimo, global de F. Tá? Então, o teorema de Weierstrass garante que existem, bom, que F assume máximo e mínimo em D. E agora, o que é novidade aqui é como que eu vou fazer para procurar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, tem duas partes. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, eu vou olhar para o interior de D. No interior de D, eu vou procurar por o quê? Eu vou procurar pelos pontos... Opa, estou ficando gaga. Eu vou procurar pelos pontos críticos, tá? Vamos procurar pontos críticos. Então, vamos lá. Quem que é o gradiente de F? A função ficou lá longe?
a derivada da f em relação a x dá y menos 1. E a derivada da f em relação a y é x menos 1. Tudo bem? Então, quem que é o ponto crítico de f? Ponto 1, 1. Tá? Então, eu estou resolvendo o sistema, né? Y menos 1 igual a 0 e x menos 1 igual a 0, né? Gradiente de f de xy é igual a 0, 0. Se somente se acontecer isso, e então o x é 0, é 1, e o y é 1, então eu tenho ponto 1, 1 é ponto crítico. É o único, né? E qual que é o f de 1, 1? Fazendo a conta ali, dá 1, menos 1, mais 1. Dá 0. Tá bom? Diferentemente do que eu fiz no exemplo anterior, aqui eu não vou tentar ver se esse ponto é de máximo ou de mínimo, porque aqui, nesse caso de conjunto fechado limitado, o que eu vou fazer é comparar com os máximos e mínimos que eu puder encontrar na fronteira e depois só comparar. Tá? Eu não preciso tentar classificar. Vamos ver então agora o que acontece na fronteira. Essa é a parte nova, né, para vocês. A fronteira é só o contorno, né? Eu tenho aqui o conjunto, a fronteira são os lados desse triângulo aqui, que liga a origem, esse ponto 3, 0 e o ponto 0, 6. Né? Tá bom? Se eu andar por aqui, como é que são os pontos que estão aqui? O y é 0 e o x varia de 0 a 3, até 3. E quanto dá, então, f de x0 nesse caso? F de x0 dá menos x mais 1. Eu vou escrever a f aqui de volta, senão a gente se atrapalha. F de xy é xy menos x menos y mais 1. Então, f de x0 dá 0 menos x mais 1. E aí você tem uma função de uma variável. Menos x mais 1. Se o x varia de 0 a 3, qual que é o valor máximo, qual que é o mínimo? O máximo aqui isso aqui vem descendo, né? O máximo é quando o x é 0 e o f de 0, 0 é 1. Tudo bem? E o mínimo é quando o x é 3. E o f de 3, 0 dá menos 3 mais 1 dá menos 2. Tá? Então, olha, já deu para ver que esse aqui não é nem máximo nem mínimo, porque eu já achei um valor que é maior e um que é menor. Tá? Só olhando esse pedacinho. E agora a gente tem que fazer com todo o resto do contorno. Vamos fazer esse lado aqui que é mais fácil, esse pedaço aqui, que é quando o x é 0 e o y varia de 0 até 6. Então, nesse caso, eu tenho a f de 0y é menos y mais 1. Tá? De novo, o máximo é quando o y é 0, né? O f de 0, 0 dá 1. E o mínimo vai acontecer quando o y for 6. Então, f de 0, 6 é menos 5. Não, é menos 5. Tudo bem? Bom, e agora, finalmente, a parte que é mais chatinha.
são os pontos que estão aqui, ó. O que eu tenho que fazer para descrever estes pontos que estão nesse segmento que liga o 0,6 ao 3,0? Eu tenho que parametrizar. Esse daqui eu tenho que parametrizar. Tá? E é fácil, né? Uma reta, um segmento de reta. Esse é um gama de t. Quem que é gama de t? Eu posso fazer t, o x é t e o y é 6 menos 2t. Tudo bem? E o t varia de quanto a quanto? O t varia de 0 a 3, tá bom? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular f de gama de t e achar o máximo, ou o mínimo. Tá? Então, f de gama de t vai dar x vezes y, então fica t vezes isto. É t vezes 6 menos 2t. Menos x, menos y, mais 1. Essa é a expressão da f. E agora a gente vai simplificar. Isso é uma g, né? Uma função de uma variável. Vai ficar 6t menos 2t quadrado, menos t, menos 6, mais 2t, mais 1. Então, g de t é menos 2t2, 6 menos 1 dá 5, mais 2 mais 7, t mais 1. Tá? E agora caiu no cálculo 1 de novo. Né? Caiu em achar o máximo ou o mínimo desta função de uma variável. Oi? Ah, esqueci do 6, né? Aqui é menos 5. Obrigada. Isso. Obrigada. E aí o t varia de 0 a 3, né? E aí, bom, nós vamos derivar, acho que é uma parábola, mas achar o vértice, a forma mais rápida é achar a derivada, né? A derivada da g é menos 4t mais 7. A derivada é 0. 6 somente c, o t é 7 quartos. Tá? Então, esse é o candidato de máximo ao mínimo para a função g. Então, g de 7 quartos, eu já fiz essa conta. Deixa eu ver se está aqui. Dá 9/8. Tá? E aí, eu teria que comparar com g de 0 e g de 3. Tá? Só que, assim, g de 0 eu já tenho. G de 0 é o f, de 0,6. Tá? Que era menos 5. E o g de 3 é f de 3, 0. Que eu também já tenho, que está aqui, ó, é menos 2. Então, tudo isso, todos esses pontos que eu achei, esse aqui é o f de outra coisa, esse aqui é o f de 7 quartos, e aqui, quando aqui for 7 quartos, fica 6 menos 7 meios, é isso? Dá 5 meios, é isso? Tá? Então, todos esses pontos são candidatos, e são os únicos candidatos a máximo e mínimo. Então, vocês podem concluir o quê? O teorema de Weierstrass garante que existe. Eu procurei, achei esses, e são os únicos. Então, qual é o maior valor de f? Qual é o menor valor de f? Ó, eu tenho este, não podemos esquecer, né? Eu tinha este f de 1, que é 0.
F de 0, 0 que é 1, F de 3, 0, menos 2, e agora eu achei esse 9/8, o menos 5 e o menos 2. Menor valor de F, menos 5. Maior valor, e o ponto de mínimo, então, é o 0,6. Tá? Então, vou escrever aqui, ó, ponto de mínimo, 0,6 é ponto de mínimo de F. E o ponto de máximo é o 9/8, né? Tá? Desculpa, o valor máximo é 9/8, o ponto de máximo é esse aqui. Então, é o 7/4, 5/2, é o ponto de máximo de F. Tudo bem? Deu para entender? Na aula que vem, então, a gente faz o exercício 16B.